fomos chamados para um momento como este. Esse é o tema da minha mensagem essa noite, amém? Olha para o teu irmão e diga assim: você foi chamado para um momento como este. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. 4:14 de Esther. De Esther. Deus tem algo para a gente essa noite. Esther, logo depois de Neemias, Segunda Crônicas, Neemias, Esdras, Neemias, Esther. Quem achou diz amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, presta atenção: pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Eu quero ficar com a parte B, amém, desse versículo. Diz assim, ó: e quem sabe, se não foi para o momento, para como este momento, ou um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Repete comigo assim, ó: quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Amém. Um pouquinho para frente, Esther 5, a palavra do Senhor diz assim, Esther capítulo 5, Esther capítulo 5, versículo 1. No terceiro dia, vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da sala do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na sala real, de frente da entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava de pé no pátio, agradou-se dela. Repete comigo: agradou-se dela, e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Esther chegou-se e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará, ou eu te darei. Amém? Igreja, é muito lindo o livro de Esther. Tem várias coisas assim que a gente pode falar sobre esse livro, mas uma frase falou muito comigo, já há tempo fala essa frase comigo, amém? Porque um momento como este, amém, quando o Mordecai, o tio de Esther, chega para ela, era o momento do cumprimento do propósito sobre a vida de Esther, amém? Ele chega para ela, e ele chega para ela com uma palavra profética para ela. Por quê? Quando você olha a história, amém, do livro de Esther, era o seguinte, Esther, ela era uma rainha da Pérsia, só que, igreja, ela era uma rainha de título, e não uma rainha de fato. Repete, digo, rainha de título, não de fato. E naquela época o que acontecia? Amém? Ela era rainha, tinha o título de rainha, só que a rainha Vasti, a rainha anterior a ela, quando ela chega na presença do rei Assuero, ele não aceita ela. Amém? E quando ele não aceita, ele não estende o cetro. E quando ele não estende o cetro, ela é mandada fora do reino. Amém? Automaticamente não se cumpre o propósito sobre a vida da rainha Vasti. Mas a Bíblia diz assim, igreja, o que aconteceu? Ela omite uma informação. Até o tio dela, Mordecai, fala: olha, não diga para o rei Assuero que você é uma judia. Amém? Não diga para ele. E o que acontece? Ele declara um edito. E o edito qual que era? A exterminação dos judeus sobre aquela época, amém? E todos eles iriam morrer. E o que acontece, igreja, amém? Ela era a única esperança para aquele povo judeu. E ela sendo a única esperança, ela tinha que adentrar na presença do rei. Só que se ela adentrasse na presença do rei, e o rei não estendesse o seu cetro para ela, ela podia até morrer.
amém? Ela podia ter sido lançada fora daquele reino, e ela era digna, amém, de morte. E o que acontece, igreja? O que o Senhor quer falar conosco com relação a isso? Igreja, Deus tem falado muito comigo nesses dias sobre isso. Ele quer cumprir o seu propósito sobre a nossa vida. O nosso propósito, igreja, é o nosso momento como este. Mas o que acontece conosco? Tem muita gente que tem título de pastor, título de cantor, título de quem louva, título de liderança, títulos, igreja. Só que o que? Ele não tem a aprovação do Senhor, ele não tem a unção sobre a vida dele, ele não tem, amém, o cetro estendido sobre a sua vida, sobre os seus atos e sobre a sua atitude. Então, eu e você fomos chamados para um momento como este. Olha para onde diga assim: você foi chamado para um momento como este. Bata assim no seu peito: eu fui chamado para um momento como este. O que é um momento como este, pastor? Literalmente o cumprimento do propósito que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, antes da fundação do mundo. E é tão interessante que tem vários fatores que a gente pode olhar nesse texto, que o que acontece na cabeça da rainha, amém, de Esther, é que um momento como este dela, o propósito era de ser rainha. Só que para Deus, o propósito, um momento como este, era o que? Ela salvar aquela nação. Ela, amém, ela era a única esperança daquela nação, amém. Um momento como este do tio dela, qual era? Amém? Era levar a rainha Esther perante, amém, ao Senhor, para que o rei Assuero, que é a simbologia aqui de Jesus, de se agradar dos seus atos, se agradar da sua vida. E ele pega, estende o cetro. Quando ele estende o cetro, ele aceita a atitude dela, e naquele momento ela é ungida, e se cumpre o momento como este, para aquilo que ela foi chamada. Sabe o que eu quero dizer essa noite, igreja? Todos nós temos um momento como este. Todos nós vai chegar um dia que vai se cumprir um momento como este na minha vida e na sua vida. E é isso que eu queria falar hoje um pouquinho, desse cumprimento, desse propósito, desse momento na minha vida e na sua vida. Quem está entendendo diz amém? Igreja, entra ano, sai ano, amém? Todo mundo espera que algo especial aconteça na sua vida. É ou não é? Todo mundo, igreja, amém? A gente anseia por um momento especial na vida da gente, amém? Por um momento como este. Todos nós somos criados com um propósito. No que, pastor? Em fazer diferença na vida. Eu duvido que não exista pessoas que você pode, ela não pode falar, às vezes ela não tem esse entusiasmo, mas dentro dela, ela tem algo dentro dela, que ela sabe que ela pode fazer diferença na vida, na sua vida, na vida de pessoas, naquilo que ela, amém, ela foi chamada. E é interessante, igreja, amém, que Deus, Ele quer que a gente faça diferença no ano de 2016. Olha para onde diga assim: Deus te chamou para fazer diferença no ano de 2016. Ele quer que a gente possa viver com um propósito, alinhado com o seu propósito, amém? Nunca vai se cumprir um momento como este na nossa vida, se você não viver debaixo desse propósito, igreja, amém? Ele quer estender o cetro dele para a minha vida e para a sua vida em 2016, amém? Ele nos chamou para viver esse momento, amém, como este. Agora, para mim viver esse momento como este, pastor, o que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu preciso entender: Deus, anota aí, primeira coisa, você que está anotando, Deus nos criou com um propósito singular. Deus te criou com um propósito único. Olha para onde e diga assim: você é único perante o Senhor. Vira para o lado e diga assim: você também é único perante o Senhor. Igreja, nunca se cumpre um propósito total se você não entender que você tem um propósito singular, um propósito único que Deus criou você. Como assim, pastor? Amém? Todas as pessoas, elas são dotadas de sementes, igreja, de grandeza colocado dentro da gente. Olha para onde diga assim: Deus te chamou para fazer coisas grandes. Vira para o lado e diga assim: Deus te chamou para fazer coisas grandes. E quando eu digo grande, igreja, grande aos olhos de Deus. Eu vou mais ou menos dizer assim, uma palavra que fala muito comigo. Uma vez o Senhor falou comigo, e muita gente fala sobre isso, sobre sonhos. Igreja, todo sonho, amém, ele sempre vai ser maior que a tua condição financeira. Vou falar de novo. Todo sonho, ele sempre vai ser maior que a tua condição financeira. Por quê, pastor? Porque se não é sonho,
Porque se você tem condições, é você que está fazendo. Se você não tem condições, é o Senhor que vai fazer sobre a sua vida. Eu estava orando esses dias e eu estava anotando assim várias coisas para esse ano. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer isso, precisa isso. Daí eu coloquei assim, amém. E as coisas que eu quero fazer, né? Eu falei, Senhor, eu queria tanto comprar um telão de LED para o tabernáculo de Davi. Mas é muito caro. É um sonho. Eu não tenho condições. Mas o meu Deus tem condições. Amém? Olha então, diga assim: Deus colocou na sua vida sementes de grandeza. Ele quer que você faça grandes coisas sobre a face da terra. Amém? Igreja, coisas grandes, cumprimento de propósito sobre a nossa vida. Quando ele chega para Esther, fala assim: será que você não foi chamada, Esther, para um momento como esse, para ser rainha sobre essa casa, sobre esse reino? Será que você não foi chamado essa noite aqui, amém, para ser um pastor de uma igreja, uma grande igreja no Brasil? Será que você não foi chamado, igreja, amém, para ser um investidor no reino? Será que você não foi chamado? Olha para o teu irmão e diga assim: coisas grandes vão fazer a diferença sobre a face da terra. Deus chamou as nossas vidas para fazer diferença na vida dos outros, igreja. Quem concorda com isso diz amém. E quando você faz diferença na vida dos outros, coisas grandes você fez na vida dos outros. Amém. Igreja, você já pensou nisso? O quanto que nós somos, o que nós temos sobre nossa vida? Que uma palavra sobre uma vida, uma direção sobre uma vida pode mudar o curso da vida dessa pessoa. Aos olhos de Deus são grandes coisas, e Ele chamou eu e você para fazer isso. Coisas grandes sobre a face da terra. Amém? Deus chamou depositou habilidades em nossas vidas para a gente superar nós mesmos, para fazer diferença na vida dos outros. Amém? Eu estava orando com o Senhor. Pega aí, igreja, Deus não nos criou apenas para a gente assistir futebol, por mais que seja legal, ir ao cinema, ir no shopping Paládio na segunda-feira. Estou falando por mim, amém? Amém? Não, amém? Ele não foi, olha para o teu irmão e diga assim: você não foi criado nem para vir no domingo na igreja. Você foi chamado para ser igreja. Aonde você está, amém? Por onde você andar, esse é o nosso chamado. Claro, se você perguntar para mim, né? Eu sou um pregador de igreja local, igreja. Eu tenho ministério apostólico, mas eu nunca vou perder essa veia de igreja local. Nós estávamos no ministério nós fazendo nosso levitando, que nós fazemos aqui, o pessoal de louvor. Eu falei, tem gente, cara, que é engraçado. Porque no meu coração, se você perguntar de bate-pronto, pastor, a pessoa que não vem na igreja quer dizer que ela está desviada? Não. Agora, a maioria, se não tiver um lugar assim para ela vir no domingo, ela se desvia, cara. O meu problema não é as pessoas não virem à igreja, o meu problema é elas não serem igreja. E por eu ser um pastor, o que eu faço? Eu vou atrás delas para que elas venham aqui. Pelo menos aqui ouvir algo do Senhor. Porque ser igreja é uma outra coisa. Ser igreja é muito mais do que isso. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Deus está levantando eu e você, igreja, para fazer essa diferença. E às vezes nós falamos assim: ela não veio na igreja. Porque quando falam para o pastor, então piorou. Ela não veio na igreja. Primeira coisa que vem na cabeça: onde é que está essa praga? Foi na outra igreja? Não, né? A gente já olha para ver o melhor ou a melhor amiga dela, né? Você olha e não enxerga a pessoa. Daí você já começa a procurar o melhor amigo. Cadê? Também não está. Filha da mãe. 2 juntos, 2 casal se lambendo. E aí a gente já começa a perceber que alguma coisa está errada. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem um propósito singular, único sobre a sua vida. Amém? A palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios 5,14. Se quiser anotar aí, a Bíblia diz assim, igreja: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. 15, e Ele morreu por todos. Para quê, pastor? Para os que vivem, não vivam mais para si. Quem está vivo aqui diz amém. Não vivam então mais para você,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Quer dizer algo assim, você pode mover, cara, sobre a face da terra. Você pode bater no peito, fazer o que você quiser, ir para lá, ir para cá, comprar, mover. Cara, mas eu quero dizer uma coisa para você. O teu chamado é para você viver pelos desejos de Jesus sobre a face da terra. Igreja, se você não aprender isso. Só que quando a gente fala assim, parece que é ruim. Parece que nós, meu Deus, imagine, cara, aquele crente bitolado, que só está dentro da igreja, que... Sabe, um dia alguém falou, a pastora falou para mim, não lembro quem que era o pregador, mas ele disse assim: você vai saber que realmente você ama a Deus quando que, amém, a única coisa que importa sobre a sua vida, amém, está relacionada à sua obra, à sua igreja. Como assim, pastor? Eu não consigo pensar em outra coisa. Igreja, eu tirei 15 dias agora, que vocês não soubessem o que passou na minha cabeça e na minha vida. Cara, eu estava assim, cara. Eu já fui para longe, porque eu sei, se eu estivesse perto, não ia, daí eu estava voltando. E eu peguei, tirei, cara, eu falei assim, não, sabe para quê? Porque eu amo isso aqui. Eu amo a igreja estar junto, eu amo o cara estar abraçando, eu amo poder estar ajudando as pessoas. Eu amo, cara, isso para mim. E quando isso faz parte, isso toma conta de você, você entende que algo está acontecendo, Deus está te levando para um propósito. Ele não vai arrancar nada de mim. O que ele arrancou, igreja, era coisa supérflua. Essa semana mesmo, amém? Eu estava dando uma olhada, até a Sirene estava lá em casa, falou: nossa, pastor, o senhor tem um negocinho de pescaria, né? Uma caixinha. Eu falei: é verdade. E depois ela saiu, quando ela foi embora, eu fui olhar meus negócios de pesca, eu olhei lá, meu Deus, mas quantos anos faz que eu não vou pescar? Acho que já faz uns 7 anos, 8 anos. Aí eu falei assim, daí já começou aquela coisa, nossa, né, cara? 7 anos sem pegar um bagre. Meu Deus, a alma é uma desgraça, igreja. Acho que vou marcar uma pescaria, preciso ir para o Pantanal. Nunca fui no Pantanal, meu Deus do céu. É aquela coisa. Cara, depois eu fiquei pensando, que Pantanal, cara? Que Pantanal, que Barigui, que Passaúna, o raio que o parta. Eu era pescador de Passaúna, igreja. Pousava noites e noites na beira do rio. Amém? Pescando, amava, cara. Deus falou, esse troço foi embora. Hoje fala para mim pescaria, me dá até um tremelique, cara. Eu prefiro estar aqui. Eu quero pescar, mas um outro tipo de peixe. Tem um monte por aí, igreja. Amém? Olha, então eu digo assim, Deus tem um propósito sobre a sua vida. A hora que começar a cumprir o propósito, fala para o teu irmão, algumas coisas vão ser deixadas de lado. Talvez aquilo que você mais amava vão ser deixadas de lado. Amém? Mas eu não sinto nenhuma falta, igreja, disso. Eu sinto falta de muitas outras coisas hoje. Amém? Alguém disse assim, eu acho que foi Abraham Lincoln, igreja, não lembro. Quem não vive para servir, não serve para viver. Amém? Eu creio que foi ele. Igreja, eu e você fomos chamados para servir essa geração com nossos dons e talentos. Amém? Agora presta atenção, para você poder entender propósito. Porque a gente fala assim, eu não gosto de falar em coisa grande, não sei o quê. Daí começa, mas eu, meu Deus, dona de casa, bato cartão todo dia, ganho um salário mínimo, começa toda aquela bagaceira toda, né? Igreja, os cenários, pega aí, os cenários nos quais as pessoas cumprem seu propósito, elas variam de tamanho. Como assim, pastor? Amém? Mais ou menos assim. Quem conhece o Billy Graham? Muitos conhecem, outros não conhecem. Billy Graham é considerado o maior pregador dessa geração ainda vivo que nós temos, igreja. Amém? Ele tem 90 e poucos anos de idade. Ele, quando tinha 50 anos, pregava na Rússia. Foi o primeiro pregador que pregou na Rússia, na época, cara, amém, que não havia abertura nenhuma e assim por diante. Amém? Quem conhece Pon Yoshô? Amém? Pon Yoshô, ele é o pastor da maior igreja da Coreia. O que acontece? Essas pessoas cumpriram o seu propósito, igreja, num cenário público. São pessoas que algo aconteceu e amém? Todo mundo conhece. Só que veja só, uma pessoa, ela não precisa ser mundialmente famosa, igreja, para que venha cumprir o propósito de igual importância diante de Deus. Talvez melhor para nós entender. Como assim, pastor? Na grande maioria dos casos, amém? As pessoas cumprem o propósito de suas vidas, desconhecidas aos olhos do mundo, mas reconhecidas pelo propósito divino. Na grande maioria dos casos, talvez eu e você não vamos ser reconhecidos dessa maneira, dessa forma, mas
reconhecidas por Deus lá pelos céus. Quem está entendendo, diz amém? Porque às vezes, quando nós falamos em propósito, coisas grandes, Deus tem um chamado, algo, rei, sacerdote, você fala, meu Deus. Mas a questão não é, igreja, chegar a ser um Billy Graham. É questão chegar a ser você mesmo. O nosso maior problema é nós não desenvolvemos, igreja, coisas na nossa vida para atingirmos para aquilo que nós somos criados. E daí, às vezes, nós olhamos para a vida de pessoas, olhamos referenciais e queremos ser aquilo que talvez nunca vamos ser, nunca fomos chamados para ser. Porque para nós, coisas grandes são coisas públicas. E Deus muitas das vezes não vai fazer dessa forma comigo e com você. Talvez aquela tua oração, aquele jejum, aquilo que você faz de maneira lá, amém, escondida, ninguém vai ficar sabendo. Mas Deus, Ele está vendo, igreja. E Ele vai levar você ao cumprimento de um propósito, uma convicção. Uma convicção tal que você vai dizer assim, pastor, eu estou cumprindo o meu chamado sobre a face da terra. Eu estou desfrutando o meu momento como este. Eu sei para aquilo que eu fui chamado sobre a face da terra, e eu estou executando, exercendo o meu chamado sobre a face da terra. Isso vai te trazer uma paz, uma alegria tão grande, que você vai entender exatamente aquilo que Deus falou, amém, através do tio de Esther. Quando ele fala será, ele estava direcionando ela, não era uma pergunta, igreja, amém? Ele estava dizendo, será que você não foi chamada para um momento como este, para ser rainha? Mas na realidade ele estava impulsionando ela, dizendo, Esther, você foi chamada para ser rainha dessa grande nação. Você tem o título, mas você precisa da unção. Líder que está aqui essa noite, talvez você está aqui dizendo, puxa pastor, mas eu sou líder, mas eu não tenho influência tal, sabe por quê? Talvez você ainda esteja com o título, mas ainda não foi o cetro estendido sobre a sua vida, a unção liberada sobre a sua vida, amém? Mas eu profetizo que nesse ano 2016, Deus vai ouvir o teu clamor, Deus vai derramar dessa unção sobre você, amém? Amém? 2, para a gente viver o nosso momento como este, igreja, eu preciso, repete comigo, preciso aproveitar ao máximo todos os dias da minha vida. De novo, eu preciso aproveitar o máximo todos os dias da minha vida. Pega aí, aproveitar o dia, aproveitar ao máximo agora, aproveitar o presente. Quem já viu um termo chamado carpe diem aqui? Amém? É o carpe diem, igreja. Amém? Eu fui dar uma olhadinha para ver de onde que vinha essa frase carpe diem. Carpe diem é aproveita o dia. É uma frase latina, igreja. O termo foi escrito pelo poeta latino Horácio. E que ele aconselha uma amiga dele, numa frase, dizendo, carpe diem quam minimum credula postero. Ele faz uma tradução, colhe o dia de hoje e confie, amém, o mínimo possível no amanhã. Mas o significado é, aproveite o tempo presente. Quem quer que se cumpra o propósito de Deus sobre a sua vida, diz amém. Mas pega aí, aproveitar ao máximo o dia, o agora, o presente, nos prepara para um momento como este. Você sabe por que tem pessoas que não vai acontecer um momento como este sobre a sua vida? Porque ele não aproveita o dia presente. Ele não aproveita. Vou dar um exemplo assim, mais ou menos assim, para você poder. Vai lá comigo, Salmo 118, 24. O salmista já entendia isso, igreja. O salmista 118, 24 de Salmos. Ele lutava para que a igreja pudesse entender o que era alegria, o que era regozijo, o que era aproveitamento, o que era viver, amém? O dia a dia, o cada dia. Olha lá comigo, Salmo 118, 24. Quem achou? Salmo 118, 24.
palavra do Senhor diz assim, igreja: este é o dia que fez o Senhor. Repete comigo: esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Repete comigo: no dia. Repete comigo: nem antes, nem depois dele. Nem antes, nem depois. Por quê, pastor? Se você espera pelo domingo, você perde o sábado. Se você espera pelo sábado, você perde a sexta-feira. Por quê, pastor? Porque você não pode esperar pelo fim de semana, senão você se arrasta durante a semana. Ele está dizendo: viva o dia, aproveite o dia, se alegre pelo dia, se regozije pelo dia. Se você fica muito tempo magoado, ferido, você perde o propósito, você perde um momento como este. Nunca vai se cumprir sobre a sua vida. Olha para o teu irmão e diga assim: se alegre, se regozije hoje. Hoje. Tem pessoas que não vêm na igreja no domingo por causa da segunda-feira. Pastor, não fui na igreja porque estava muito cansado, e segunda-feira eu trabalho. Quer dizer, ele já estava vivendo a segunda no domingo. Ele perdeu o domingo por causa da segunda. Tem uma geração que perde a sua vida anos e anos, porque ele fica esperando o dia melhor, a tempestade parar, o sol, amém, baixar, a chuva passar, amém, a noite chegar, e nunca vai cumprir o propósito na sua vida, meu irmão. Viva o melhor de cada dia. Carpe diem para você, irmão. Aproveite agora, aproveite o momento, e Deus ele vai honrar você, pode ter certeza. Há estudos, igreja, que diz que 60% a 70% das pessoas latinas não desfrutam do emprego que tem. Pega aí, cara, 70%, quer dizer, de cada 10, 7 que tem aqui, não desfrutam do trabalho que tem. Amém? E se não é feliz com o que está fazendo, vivendo onde Deus colocou, igreja, amém? Vive esperando, amém? O que, pastor? Que algum dia algo vai acontecer, realizar. Vai perder hoje, vai perder a oportunidade de desfrutar hoje, igreja. Não fique esperando. Olha para o teu irmão e diga assim: não fique esperando. Viva o melhor desse dia. Quem está entendendo diz amém? Amém? Tem gente que chega na igreja, cara, parece que está um mundo nas costas do cara. Ele está carregando a vida inteira dele, um globo nas costas. Como é que está, irmão? Levando. Olha para o teu irmão e diga assim: o fardo é leve, o jugo é suave. Viva o dia, porque este dia Deus criou para você se alegrar, se regozijar nele. Amém? Amém. Pastor, eu jurei para mim mesmo que você ia trabalhar por algum tempo até achar algo melhor nesse emprego. Pastor, já faz 5 anos que eu estou trabalhando num lugar infeliz. Estou falando para você porque falaram para mim essa semana. Pastor, eu faço um trabalho que eu não gosto, mas tem que ser feito, tem que dar de comer. Os barrigudinhos são bastante, sempre é bastante, igreja. Quando esse que fala assim é bastante, né? Amém? Daí começa a se lamentar, igreja. Não fiz curso, não estudei, né? Uns chegam para mim, cara, falam: não trabalhei mesmo, pastor, não estudei, é por isso que estou nessa desgraça mesmo. Daí, amém? Odeiam os dias comuns, odeiam dias rotineiros. Quem que gosta de rotina aqui? Quem gosta de rotina? Quem ama rotina? Ama o que faz? Acorda, escova os dentes, toma banho, vai trabalhar, volta, amém? Põe um filme, aquela lomba no sofá, mesmo segunda-feira, tela quente, terça-feira, não sei o que lá, né, morno, quarta-feira, vai para o inferno, desculpe, não é isso. Igreja, pega aí, você precisa amar a rotina. Eu nunca pensei que ninguém fala isso sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque você tem que viver amando o dia a dia, precisa amar a rotina, porque existe a rotina. Só que pega comigo aí, igreja. Jesus,
33 anos. Ele viveu 30 anos de vida comum. 30 anos como carpinteiro, numa rotina. Quando a gente chegar na eternidade, você vai perguntar para ele: o que você ficou fazendo 30 anos? Ele, trabalhando, seu. Trabalhava com meu pai. 30 anos na rotina. Só que veja a igreja, viveu 3 anos de ministério, mas em 3 anos ele viveu o seu momento como este. 30 anos na rotina, amém? 30 anos vivendo o máximo dia a dia, o capacitaram para viver o seu momento como este. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que talvez você vive essa rotina, cara. Você, pastor, eu estou igual esse cara que está falando, enche, não aguento. Dia a dia, mesma coisa, a mesma. Só que eu quero dizer para você, se você começar a aprender a amar, a regozijar, a se alegrar nele, a rotina vai te preparar para cumprir o propósito de Deus na sua vida. E vai chegar um momento como este, que Deus vai te honrar. Por quê, pastor? Porque você viveu os dias nele, se alegrou naquilo que ele depositou na sua mão, agradeceu por cada coisa que ele depositou na sua vida. Quem está entendendo diz amém. Olha para o teu irmão e diga assim: você precisa aprender a regozijar, a se alegrar pela rotina. Quem sabe não foi um momento como este que você chegou à posição de rainha. Olha para o teu irmão e diga assim: fomos chamados para um momento como este. Jesus, igreja, ele foi chamado para um momento como este, chegou à posição de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Terceiro ponto, que não quero me alongar, para viver o nosso momento como este, a gente precisa entender, repete comigo assim: Deus nos deu o poder para mudar o curso da história do mundo. Igreja, eu creio que Deus tem para cada um de nós um momento como este, aquele momento na vida assim, amém? Quando nós podemos fazer algo que literalmente vai mudar o mundo. O meu momento como este não chegou ainda. Eu estou me preparando para o meu momento como este, amém? Para que algo vai acontecer que literalmente, cara, eu vou falar assim: puxa, mudou o curso da história de algo. Só que veja só que interessante, igreja. Você pode pensar: pastor, eu não sou um transformador de mundo. Cadê as donas de casa que essa noite querem ver as mãos levantadas? Eu sou uma dona de casa. Não sei por que dona de casa, parece que eu trouxe o mas é dona de casa. Pastor, eu bato cartão. Quem bate cartão aqui? Quero ver. Fala em cartão, parece o demônio, né? O Satanás, pastor, né? Você bate cartão, amém? Sou empregado. Agora pega aí. Até que Esther fosse coroada rainha, igreja, ela era apenas uma órfã. Ela era apenas, igreja, uma moça jovem que tinha crescido num cativeiro. Ela não tinha nada para poder oferecer. Ela não tinha nada, igreja. A ideia dela, talvez, de acontecer algo grande na sua vida, ela quando chegou na posição de título de rainha, quando ela chegou, ela falou: nossa, aconteceu algo na minha vida. Só que depois ela entendeu que o título, aquilo não era. Sabe o que eu quero dizer com você? Eu quero dizer algo assim, que talvez você vai fazer coisas nessa vida, e você vai chegar a algum posicionamento, e falar assim: puxa, é o propósito de Deus. Deus ele vai falar assim: não é. Ainda não é. Eu tenho algo diferente para acontecer na sua vida. Eu tenho algo maior para fazer sobre a sua vida. Amém? Talvez você vai chegar numa situação: pastor, eu cheguei aonde não tem mais onde chegar. Deus vai dizer: não, ainda este não é o momento, aquilo que eu preparei para a sua vida. Eu tenho algo maior a fazer sobre a sua vida. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: Deus chamou você para que se cumpra esse momento grandioso sobre a sua vida. Amém? O seu momento como este, ele pode vir na forma de uma pessoa. Esther foi despertada pelo seu tio, igreja.
E um momento como este de Mardoqueu, amém, também foi gerado quando ele levou Esther perante o rei Assuero. Igreja, algo aconteceu quando ele entendeu o propósito real que tinha sobre a vida dela. Amém? E eu quero finalizar. 4. Se você estiver anotando, repete comigo assim: nós não sabemos quando o nosso momento como este chegará a cada um de nós. Por isso, ele requer de nós santidade. Acho que essa é a parte mais importante da palavra. Igreja, a gente tem uma contribuição significativa a dar para essa geração. Só que pega aí, nós não temos ideia como ou quando vai se apresentar, amém, esse momento, amém. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser esse ano, pode não ser, amém. Eu não sei, mas o que eu preciso fazer, pastor? Olha para o teu e diga assim: conservar a minha vida pura, em santidade. Por quê? Para que eu não venha a ser desqualificado, julgado, desqualificado, para quando chegar um momento como este, eu não ser aprovado perante o Senhor. Igreja, eu queria falar algo muito sério agora com você. Você sabe por que propósito não se cumpre? Um dia Paulo chegou com uma palavra, e aquela palavra é muito interessante. Ele diz assim, ó: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o galardão, ele é vosso. Há uma recompensa para a sua vida. Você sabe o que nos prepara, igreja, para esse momento? O cumprimento desse propósito na minha vida e na sua vida, amém? Santidade, separação, constância sobre a nossa vida. Você sabe por que ainda não aconteceu algumas coisas na vida de algumas pessoas? Porque elas não são firmes, elas não são constantes. E Deus, Ele não tem como fazer algumas coisas na minha vida e na sua vida. Igreja, pega aí. Se você não entender que 2016 é um ano chave na sua vida, se você não entender que Deus vai requerer de você obediência, submissão, vai requerer de você, amém, sacrifício, vai requerer de você um posicionamento, vai requerer de você, amém, um alinhamento, não vai chegar, você vai perder um momento como este, aquilo que Ele chamou para se cumprir sobre a sua vida. Igreja, um pouquinho de pecado vai desalinhar, vai descarrilhar aquilo que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Por isso que, se eu não sei quando vai chegar, o que eu preciso fazer, pastor? Me preparar. A Bíblia diz que Esther, quando ela entendeu, igreja, amém, ela tomou o posicionamento: eu vou livrar esse povo judeu. Se eu sou a única esperança, eu vou me colocar à disposição. A Bíblia diz que ela vai se ataviar para o rei Assuero. Ela vai se preparar, igreja. Toda preparação nos leva ao cumprimento de propósito. Naquela preparação, os estudiosos dizem que foram meses, igreja. Meses se perfumando, meses se ataviando, para chegar à presença, amém, do rei Assuero, para que ele pudesse estender aquele cetro sobre a sua vida. Mas o que ela faz? Ela entende também que precisava se santificar e se consagrar. Ela clama para que todo o povo judeu, 3 dias, coloca em jejum todo mundo, para que ela pudesse se apresentar perante Ele. E ali ela chega, quando ela chega na presença dEle, aquela frase fala muito comigo, amém? Quando ela se apresenta, a Bíblia diz que o rei Assuero olha para ela e se agrada dela, e estende o cetro. Ela toca a minha mão na ponta do cetro, e ele fala assim: até metade desse reino eu te darei, rainha Esther. Olha para o teu irmão e diga assim: é uma herança sobre a sua vida. Tem algo que Deus quer entregar, igreja, nesse ano 2016. Vou falar bem a verdade para você. Tem algo que Ele quer fazer em mim e em você nesse ano. Mas Ele precisa entender que existe um propósito singular sobre a sua vida. Primeira identificação do propósito singular sobre a sua vida, para te cumprir um momento como este sobre a sua vida. Entender, igreja, que você foi chamado para isso, amém? Entender que você precisa viver um dia, cada dia, se alegrando, regozijando na presença do Senhor. Parar de ficar reclamando. E entender, igreja, amém, que você precisa estar preparado para esse momento. Porque se você continua no pecado, continua, amém, no mesmo, caindo na mesma coisa, a iniquidade, aquela, cara,
você vai perder a grande oportunidade da sua vida de se cumprir um momento como este. Será que você não foi chamado para um momento como este, amém, para ser rei sobre a face da terra? Sim, a Bíblia diz que somos reis e sacerdotes de título. Agora Ele quer derramar uma unção para que você seja de fato governar as coisas sobre a face da terra, governar a igreja dentro da sua casa, governar a sua família, governar as suas finanças, governar. Esse é o meu chamado e o seu chamado como rei, como um sacerdote. Mas temos o título, mas Ele quer que nesses 12 dias de jejum que nós vamos fazer, essa noite vamos estar orando com as pessoas que quiserem, Ele quer liberar uma unção para que você seja de fato. Eu quero profetizar na sua vida, em 2016, é o cumprimento do momento como este na minha vida e na sua vida. Mas Ele precisa que você, amém, se renda a isso nele. Quem está entendendo diz amém. Você recebe essa palavra? Então dá uma salva de palmas para Jesus aí. Tem algo, o senhor, vou deixar para outra ministração, mas o senhor falava assim algo comigo. Paulo, ele encoraja a igreja de Éfeso, e ele tem um texto, só anote esse texto, igreja, rapidinho, 5:15 de Efésios. A Bíblia diz assim, ele diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. E ele fala assim, igreja, olha, aproveitando ao máximo cada oportunidade, remindo o tempo, porque os dias eles são maus. Repetindo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, remindo o tempo, amém. E tem um texto também que Jesus, ele disse assim, igreja, pega aí, João 4:35, eu encerro. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo. Mas olha que Jesus, ele fala, abram os olhos, repetindo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Algumas vezes o que nós mais precisamos é que Deus abra os nossos olhos, para a gente poder ver as necessidades daqueles que estão ao nosso redor, igreja, e descubra essa necessidade e satisfaça na vida dessa pessoa. Ele estava dizendo assim, filho, você está perdendo a oportunidade, amém? Você está dizendo, daqui 4 meses, ainda temos o ano inteiro, pastor, ainda, não. Ele falou assim, abra os olhos. Ele falou assim, a colheita já está toda branquinha, só estique a mão e comece a promover, a trabalhar. A igreja está tudo pronto para se cumprir o que tem que se cumprir sobre a face da terra. Ele só precisa que abra os seus olhos espirituais essa noite. Se coloca de pé um pouquinho. Será que foi para um momento como este que você foi chamado para ser rainha? Cadê os reis e sacerdotes essa noite? Cadê os reis e sacerdotes de fato, não de título? Igreja, título não expulsa demônio. Título é um título. Tem muitas pessoas que têm cargos em empresas que é somente o cargo, mas não tem autoridade sobre. Deus, ele não quer mais uma geração se importando com título. Eu quero ser pastor, eu quero ser supervisor, eu quero ser líder. Não, isso não importa. O que importa é se o Senhor estender o cetro para a sua vida essa noite. Estender o cetro, igreja, é a simbologia que Ele aceitou os teus atos e as tuas atitudes. Estender o cetro, Ele está dizendo sim, você foi chamado, eu te chamei, eu te escolhi, eu formei você lá no ventre da sua mãe, e sou eu que estou te ungindo para profetizar sobre as nações.
Ele quer derramar uma unção, igreja, sobre nossas vidas nesse ano. Para quê, pastor? Para nos qualificar, para que o dia que chegar um momento como este, onde nós vamos fazer algo que vai mudar a história desse mundo, igreja, Ele vai levantar eu e você em algum lugar, em alguma situação, que nós vamos ter a plena convicção: uau, aconteceu um momento como este na minha vida. A gente vai estar, cara, ungido para esse propósito, capacitado para tal, uma liberação de um poder sobre a nossa vida. Ele não quer mais essa geração sobre a face da terra brigando por títulos, por cargos. Ele está levantando uma geração ungida, igreja, ungida, posicionada, uma geração que está se preparando, se ataviando como noiva do Senhor Jesus sobre a face da terra. Fala para o teu irmão, diga assim: você tem lavado as suas vestes? Pergunta para ele. Está se preparando para Jesus vir buscar você como noiva? Pergunta para o teu irmão. Essa é a preparação que Ele está fazendo conosco sobre a face da terra. Amém. Eu queria primeiramente fazer uma oração essa noite, rapidinho. Eu queria orar. Tem alguém no nosso meio essa noite que você ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus essa noite? Ou voltar, amém, aos caminhos do Senhor? Tem alguém essa noite que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador ou alinhar novamente, amém, a tua aliança com Jesus? Tem alguém? Faz um gesto com a sua mão, deixa eu ver se tem alguém que essa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus, ou você gostaria de voltar aos caminhos do Senhor. Talvez você estava afastado. Queria que o louvor viesse aqui um pouquinho. Tem alguém essa noite?